Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast em parceria com a TV Vitória, canal 22.1. Estamos aqui hoje com uma amiga, minha paciente também. Acho que a maioria que vem aqui já passou comigo, é amigo, é paciente. Mas é a Lorena da Gold Placa, a Lorena da Locomedoria. E a gente vai contar um pouquinho da história dela. Eu vou pedir para a Lorena se apresentar. Eu não sei quem é a Lorena, assim, né? Da onde a Lorena vem, se é marabaense, se não é. Lorena, seja bem-vinda. Lhe agradeço imensamente por estar aqui hoje, por esse convite. Me senti assim honrada em participar desse projeto lindo que vem acompanhando. E a Lorena se considera marabaense, né? Vim para cá com 2 anos de idade. Meu pai na época era crediarista, viajava o Brasil inteiro, né? Vendendo, sempre foram vendedores. E parou em Marabá. Foi na época que minha mãe estava gestante e nascemos aqui. Você veio com 2 anos de idade, então? Viemos com 2 anos de idade para Marabá. Você se considera marabaense? Marabaense, né? Saiu lá de São Mateus, Espírito Santo, para crescer aqui em Marabá. Lorena. Estudamos, me formei aqui. Tive a oportunidade de ir embora, estudar fora, faculdade, mas retornei na época que eu casei e terminei a faculdade aqui. Pessoal, um dos motivos que trouxe a Lorena aqui como convidada é porque ela tem uma história assim de resiliência e dessa história que foi uma dor que depois, através da resiliência e de superação, ela hoje é uma empreendedora na área da saúde. E uma das poucas, né, que Marabá tem. Então acho que você é uma grande incentivadora. Eu acho que a nossa região necessita de empresas que tenham essa pegada igual a sua. E quem está aqui nos acompanhando vai entender o que eu estou falando da proposta de saúde que é um empreendimento bacana, é uma iniciativa que eu sou fã. E eu te trouxe aqui porque eu sou teu fã também. Que coisa boa. E a gente vai falar sobre essa tua história, né? Tudo começou com uma dor. Isso. Me explica quando isso iniciou. Isso. Eu tenho lúpus, como você já sabe, né? Lúpus é o quê? Para quem não conhece, é uma doença autoimune. Falando a grosso modo, né? Uma doença autoimune que o meu organismo tem alergia a mim mesmo. Ou seja, os anticorpos se atacam, né? E o lúpus entrou na minha vida há 19 anos atrás, com o diagnóstico da minha irmã, né? Eu tive uma irmã gêmea que foi diagnosticada com lúpus há 19 anos atrás. Isso era algo assim, nada conhecido, né? Então, não foi um diagnóstico muito rápido, né? Teve a demora, chegou a fazer o órgão acometido, porque por ser uma doença sistêmica, ele atinge algum órgão, e o órgão acometido dela foi os rins, né? Na época, como é também uma doença silenciosa, quando ela veio a se manifestar, ela já estava num grau muito elevado, né? Ela já estava com um inchaço no corpo, pressão muito alta, e achou estranho e resolveram internar, né? E nessa internação, aí começou toda uma investigação, não foi muito rápido, chegou a fazer uma hemodiálise, pouco tempo, mas chegou a fazer, né? A hemodiálise dela foi por aqui, certo, né? E iniciou o tratamento, que foi um tratamento um pouquinho demorado. Saímos de Marabá na época, fomos para Fortaleza, onde se tinha mais recurso para tratar essa doença que ainda não era, nem tinha sido diagnosticada direito, o diagnóstico veio lá. E, infelizmente, ela não teve sucesso e veio a óbito, né? E foi um choque muito grande. Pouco tempo de doença ainda, pouco né? tempo, 5 meses de doença. Foi uma evolução assim muito rápida, né? Muito rápido. E nessa época você já tinha descoberto? Não. Aí veio aquele medo, sim, né?
Depois que tudo aconteceu, veio aquele medo, o medo de investigar se eu tinha alguma coisa, né? E o que a gente fez? Deixou quieto, eu estava bem, continuei a vida, né? Com muita dificuldade, mas a gente continuou. Você não sentia nada? Nada, nada. Entendi. Nada. E depois de 4 anos, eu tive os mesmos sintomas dela. Os mesmos. O inchaço, né? Acordava com inchaço nos membros inferiores, olhos. E quando eu cheguei em casa, eu lembro como se fosse hoje, no dia que eu estava inchada. Trabalhei normal o dia inteiro, fazia faculdade, estudava e trabalhava. E cheguei em casa à noite com os pés muito inchados. Aí minha mãe, eu falei, mãe, sabe aquela sensação que você já sabia o que estava acontecendo? Mãe, olha como eu estou. Na hora que minha mãe olhou, ela falou, não acredito. Aí fomos para onde? Para o hospital, isso à noite ainda. Só que o diagnóstico foi bem mais rápido, porque eu já tinha um histórico, né, familiar. Quando eu cheguei no hospital, contei a minha história e tudo, já pediram os exames específicos. Quando o resultado saiu, não deu outra, né? Positivo. Lúpus, né? Lúpus. Você já tinha acometimento renal também? Estava tendo? O meu também foi acometimento renal. Aí foi o quê? Nefrite lúpica. O mesmo caso da minha irmã. Aí iniciou muito rápido o tratamento. Entendeu? Comecei, fiz a pulsoterapia, 6 meses, corticoide, altas doses, aquele sofrimento de início, né? Você chegou a ter dores articulares? Muitas dores articulares, acometimento renal, tinha que fazer exame todo santo dia para ver como é que estava a função renal, e veio E nessa época aqui, Marabá já tinha reumatologista? Não, aí nessa época a gente estava em Fortaleza. Fortaleza, né? Nós mudamos, quando ela foi diagnosticada, nós mudamos para Fortaleza. Ah, tá. Entendi. Aí retomamos nossa vida lá, né? Comecei a faculdade lá, trabalhava lá. E o diagnóstico veio lá. Entendeu? No mesmo hospital, o mesmo médico. Aí, então já foi toda aquela preparação mais rápida, né? Aí, tipo, hoje eu faço parte de um grupo de pacientes com lúpus, que a gente vê a importância de estar em grupo, né? Na época eu estava sozinha, eu tive Não se tinha fórum, né? Não se tinha essa conectividade. Não se tinha, né? E outra coisa, não se via êxito. Entendeu? Entendo. Eu também, na minha família eu não tive êxito, né? Minha irmã chegou não deu certo, né? Com ela. Tinha muito medo, né? Isso. Medo de saber como você vai evoluir, medo depois de engravidar, uma série de situações. Tanto é que quando eu cheguei no médico, né? No nefrologista, ele teve todo esse cuidado. Lorena, vem cá. Vamos bater um papo aqui real. Olha, você pode vir a não ter filhos devido ao tratamento que você está fazendo, né? A medicação é muito forte, um dos efeitos colaterais da medicação é a infertilidade, né? E tudo. Eu lembro como se fosse hoje, eu falei para ele, doutor, não se preocupe com isso. Sabe quando você tem aquela certeza que vai dar certo? Eu encarei de uma outra forma, viu? Eu entendo. Eu tenho hoje muitas pessoas que eu recebo no meu estabelecimento com lúpus que os médicos me passam. Vai começar com a Lorena. Certo. Entendeu? Porque assim, tem aquela negação quando você recebe o diagnóstico, sabe? Tem aquela tristeza, tem aquela depressão, porque você recebe aquele diagnóstico da doença que não tem cura. Tem todo um luto do diagnóstico, né? Tem todo um luto. E no teu caso tem todo um luto mesmo, porque tem, né, essa história que aconteceu com a sua irmã, né? Isso, aí... Mas o impressionante é como tu transformou essa história de dor você se tornou uma inspiração, como você acabou de dizer. Vai com a Lô que ela vai, né, te dar o passo a passo. Assim como a gente tem a Priscila também no universo do Diabetes Tipo 1 com a filha dela, né? Vai com a família da Priscila, né? Quem ainda não viu, pode assistir o nosso podcast, acho que é o episódio 2 ou 3. E que é uma pessoa que é uma família que inspira hoje, né? Então... tem um motivo aí, tem um pra quê nessa história, né? É isso mesmo, Wilde. Porque eu pensei, né? Eu não posso fazer, minha família não pode passar por isso de novo.
entendeu? A gente não pode ter esse luto de novo. Então, eu vou encarar essa doença com tudo. Assim, a gente já não estava mais tão leigo, né, no assunto, tudo. A disciplina no tratamento é muito importante. Além da disciplina, o que que você nota que foi, assim, um dos pilares? Porque, assim, disciplina, top. Mas você falou, eu acho que da espiritualidade, de crer, de crer que você com certeza iria dar tudo bem. Você Isso tinha essa mesmo. confiança. Eu tinha Você essa tem confiança. essa confiança? Tenho essa confiança. E é uma coisa que eu passo muito, entendeu? Não é só a questão da doença. Você tem que acreditar que vai dar certo. Entendeu? Você tem que acreditar e você tem que correr atrás para que isso seja possível também. Não é só esperar cair do céu, né? Então, foi a disciplina e a fé. Entendeu? Eu tinha muita fé que ia dar certo. Eu falo muito para os meus pacientes, Lorena, sobre a fé. Isso. Né? Que a fé cura. A fé, ela promove uma mudança. Ela é assim. O que é o medo? O medo é quando você está ansioso, por exemplo, você não está confiante que aquilo vai dar certo e você libera substâncias ruins, adrenalina, vários marcadores do medo, né? Que são neurotransmissores, e aquilo afeta você. Aquilo te prejudica, te causa uma reação no corpo. O contrário é a fé, é a ausência desse medo. Você pode até ter medo, mas você tem uma coragem para enfrentar aquilo ali. Você se sente no colo de um ser superior, de uma energia superior, que eu chamo de Deus. É isso mesmo. Tá? E isso causa o quê? Uma baixa de liberação de adrenalina, você libera substâncias boas, que tem reações que vão falar com as suas células, causando reações de cura. Olha aí. Né? Então, um dos pilares da cura, ou da saúde, ou do bem-estar, ela é a espiritualidade. Eu não estou falando de religiosidade, não. Estou falando de espiritualidade, da fé, né? E que bom, eu não sabia dessa parte não. Pois é, né? isso que me moveu, entendeu? O apoio da família, né? Na época que eu recebi o diagnóstico, eu estava noiva, né? Então, esse amor, esse acolhimento, isso tudo ajuda a pessoa que está ali naquele momento difícil. Olha que bacana, você falou da disciplina, do social, que envolve família e amigos, e da espiritualidade. Olha os pilares que a gente já está tocando. Vai ter um pilar que a gente vai falar muito no próximo bloco, que é o pilar da alimentação, né? Mas me conta, e aí, quando foi mesmo assim despertar? O que foi que você resolveu fazer de diferente, assim? Eu sei que tem um pensamento fora da caixinha, hoje principalmente quando se fala em doenças autoimunes, né? Tem um tratamento clássico, que é aquele que os médicos dizem, você vai fazer a pulsoterapia, o corticoide, tudinho, mas o que você fez além disso? Olha que coisa interessante, sem nem mesmo na época ter esse conhecimento que eu tenho hoje com relação à nutrição. Saí do nefrologista e pensei, bem, se eu tô com a doença autoimune inflamatória, eu estou inflamada, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou colocar para dentro, entendeu? O que eu fiz? Fui no nutricionista. Fui nessa nutricionista, falei tudo para ela, era algo muito novo para ela também, o lúpus, né? E falei, doutor, eu preciso da sua ajuda. Falei da medicação, eu estou com altas doses de corticoide, eu sei que o meu metabolismo vai dar uma acelerada, eu sei que eu vou inchar, eu sei que, sabe, os efeitos colaterais, eu já estava ciente do que ia acontecer, né? Então, eu preciso cuidar da minha alimentação. Fiz um plano alimentar muito legal. Já iniciei aí nessa época, há 14 anos atrás, protocolos já anti-inflamatórios, sem nem saber, entendeu? E aí comecei. A alimentação para mim era primordial. Eu tinha um caderno onde eu anotava tudo o que eu comia. Se alguma coisa me fizesse mal, eu colocava um xizinho. No outro dia eu repetia, realmente, isso aqui vai fazer mal, então não como mais. Isso é um comer intuitivo. Entendeu? Você avaliava a resposta e eu faço isso com a minha enxaqueca. Olha aí. Mas e aí, me conta. E aí comecei a me alimentar bem, né?
E eu digo assim que essa disciplina, tanto na medicação, com todos esses efeitos colaterais, porque assim, eu encontrei várias pessoas com lúpus na época, né? Mas as pessoas tinham medo do efeito colateral da medicação, entendeu? Aí, naquela época, eu já conversava, já falava, olha, cuida da sua alimentação, cuidado com o que você come, entendeu? Sem entender muito bem dos alimentos, dos benefícios de tais nutrientes. Já comecei que você fazia seus testes também, fazia né? meus testes também. E disciplinas, eu fui muito correta, sabe, Zilde? E coisa que é difícil a gente ver pessoa que recebe diagnóstico, vai tomar corticoide, eu vou ficar de todo tamanho. Fiquei de todo tamanho. Tive rosto de lua cheia, entendeu? O Cushing, perdi, né? Que isso. O Cushing causado pelo corticoide, né? Que é o efeito do corticoide no corpo. Perdi muita massa magra, entendeu? Fiquei muito diferente, né? Eu tenho uma foto nesse decorrer inteiro, não tirava nem foto, entendeu? Porque eu não gostava de como eu estava, mas eu precisava passar por aquilo ali. E você queria ser mãe, isso, né? E você também já estava tendo uma consciência que a alimentação era um dos grandes pilares e é um dos grandes pilares. A gente vai falar disso aí no próximo bloco e a gente volta já já. Pessoal, voltamos agora. Os bastidores aqui são muitos risos. Não sei se vocês sabem, se perceberam, mas estamos num cenário que foi um Ctrl-C, Ctrl-V. Saiu aqui o nome Stay Wild, mas logo logo vai vir ou uma TV ou a logo aqui, a gente está decidindo. Mas a gente está em outro local, tá? Por isso a gente está se adaptando. O nosso diretor aqui, o Farias, esqueceu de acender o nosso LED, mas nós já lembramos ele, tá? Essas tudo coisas certo. Aqui acontecem, tá tudo certo. Só para agradecer mais uma vez a presença da Ló, ou da Lô, ela me trouxe um presentinho. Dessa vez, ela sabe que eu não como açúcar, né? Olha aqui, ó. Um brigadeirinho. Tem gente que já experimentou. Esse aqui é de cupuaçu. Esse é de cupu. E aí eu perguntei logo assim, Ló, não tem açúcar? Ela disse, não. Tem um poliol, que é o xilitol, tá? É uma delícia, tá, pessoal? Óbvio que eu não sou muito acostumado a mais o doçor, então eu não consigo tolerar muito. Eu como um pouquinho, tomo um café e tá de boa, né? Ótimo. Mas para quem gosta, tá aí a dica, né? Olha, então uma observação aqui, atendo muito seus clientes, viu? Eu sei. E a gente vai falar sobre isso, né? Então a gente parou no item que você iria falar do teu sonho, que é o sonho de ser mãe. Isso. E aí você conseguiu, hoje você tem 3 filhas, o tempo passa rápido, né? 3 milagres. 3 milagres, né? E também no meio tem um outro filho. Isso, é isso, né? Mesmo. Esse aqui é o filho menino, né? É o Lô. É o Lô, pronto. Se alguém me perguntar agora, vai ter um menino? Eu já tenho. Já tenho, é o Lô. Gostei. É um menino saudável, né? É isso mesmo, que tem me ajudado muito. Me conta, e aí você quis ser mãe, com todo obstáculo, com toda a história, e aí, como foi? Isso, aí veio outro processo. Casei, os anos foram passando, a cobrança do filho, né? É presente aí depois que a gente casa, só que com todo cuidado. Meu tratamento ainda era em Fortaleza, depois que eu retornei para Marabá, casei lá, tudo, retornei, mas meu tratamento continuou, reumatologista, nefrologista. E eu digo que o reumatologista, ele é assim, ele tem muito cuidado, sabe? Ele tem mais medo do que a gente, sim. Sabe? Aí, na hora que eu tocava na questão de filhos, ele, não, Lorena, agora não, sabe? Deixa a coisa acalmar mais, sabe? Deixa a sua remissão ficar assim, mais prolongada. Aí eu falei, doutor, mas já tem 4 anos que eu tô casada, tô bem, tô ótima. Não, mas vamos esperar. Aí teve todo esse cuidado, entendeu? No momento que ele falou, Lorena, tá ok. Pode tentar. Aí, na primeira tentativa, deu tudo certo, graças a Deus. Gravidez foi conduzida
Sem complicações? Sem complicação nenhuma. Nunca Né? tive nenhuma intercorrência com relação a lúpus, nada com relação a nada. Graças a Deus. Tive a primeira filha em Fortaleza, né? Por precaução, por os médicos ainda serem todos de lá. Saudável, sabe? Uma menina assim, abençoada, aquele milagre, aquela emoção que sem tamanha, né? Quando você tem um filho. E tudo bem, aí foi a primeira consulta com você. Foi depois da Duda, minha primeira filha. Depois de um ano, mais ou menos, que eu tive a Duda. Veio uma outra doença autoimune. Veio uma outra doença autoimune, né? Que os médicos costumam dizer que o lúpus, uma doença autoimune, ela nunca vem sozinha, né? E sempre vem atrelada a uma outra. Você abriu uma porteirinha. Isso. E essa visão é diferente hoje, né? Porque assim, ó. Tem um lúpus, ou tem um Hashimoto, ou uma doença de Graves, que são doenças autoimunes da tireoide, e a gente só trata o final da doença, que é repor o hormônio, mas ninguém fala dessa janela que está aberta. Essa janela muitas vezes está aberta lá no intestino. E a gente não se preocupa com ele, né? Está aberta nas suas emoções, que é um fator estressante, que também pode abrir mais essa porteirinha. Veio a gravidez, que pode ter sido um estímulo para reações autoimunes também. A gente sabe que pode ser desencadear a doença de Graves no estímulo da gravidez. Aí abriu mais um pouquinho essa janela ali, não foi? Foi isso mesmo. E aí resolvemos, né? Resolvemos, tudo certo, sabe? Sempre acompanhando, sempre com aquela cautela, Sim. né? Foi resolvido muito rápido. E vida que segue. Veio né? a segunda gravidez. Veio a segunda gravidez e junto com a segunda gravidez, antes um pouquinho da segunda gravidez, eu tive umas alterações, né? O lúpus, ele quis acordar. Foi quando eu procurei ajuda de um nutricionista fora, Sim. né? Que tem me ajudado até hoje. E Ele era mais um especialista na área, um estudioso do assunto. Isso, entendi. fui atrás. Sim. Tão distante, porque Sim. ele tem uma doença autoimune e era especialista em nutrição Sim. e doenças autoimunes. Sim. Consegui, fui acompanhada, e aí me propôs um plano alimentar um pouco diferente, Certo. né? Para dar uma controlada. upgrade. Isso. E aí eu falei pra ele do desejo de ser mãe novamente, tudo, mas não podia porque o lúpus estava querendo acordar e eu não podia deixar. Aí, Lorena, tem um plano aqui pra você. Eu gostaria de você, no momento eu até me assustei, sabe? Eu gostaria de que você e sua família conversassem, estivessem de comum acordo para você fazer esse plano alimentar. E eu, pronto, meu Deus do céu, o que ele quer fazer comigo? Mas simplesmente ele tirou a proteína animal, né? E eu fiquei com grãos, verduras. Baseado em plantas. Uma dieta plant-based. Isso mesmo. Certo. E desafio novo, Sim, porque assim, sim. foi algo difícil no início, né, e tudo, mas com 14 dias que eu iniciei esse plano, seguindo a risca, Já só o que sentiu estava ali, diferença. já senti a diferença, porque a pessoa que tem uma autoimune, a pessoa que se conhece, ela sabe quando não tá legal e sabe quando tá legal. Sim. Entendeu? Então eu já anotei. Como a minha proteinúria, né, que é um marcador ali importante para nefrite lúpica, estava muito alta, a gente nota pelo xixi, Sim. né? Então eu já notei que já estava melhor. Por conta própria, fiz todos os exames de novo. A minha proteinúria, que estava 1000, foi para 500 em 14 dias com esse plano alimentar. Ou seja, só com a mudança, só com o plano alimentar. E aí, pessoal, Isso. é assim, a opção para ela foi a plant-based, né? A gente não pode generalizar, Isso. né? Quem me acompanha sabe que eu sou fã da low carb, gosto da dieta um pouco carnívora para poder diminuir o carbo, mas tem situações específicas, como a da Ló, que cada caso é um caso. Isso. Né? Cada Isso. caso é um caso. E para ela foi certeiro. Foi certeiro. Ou seja, a cura através da alimentação. Isso mesmo. Não é? Isso. Até porque a medicação eu tomava, tinha aquela disciplina, mas deu uma alterada. Aí controlou, veio Controlei. a segunda gestação. Isso. E junto com a segunda gestação, porque nesse período que eu estive
plant-based, iniciei, né, esse plano alimentar, que eu vivo nele até hoje, eu tive que fazer o quê? Aprender a cozinhar. Certo. Entendeu? Então, eu fui aprender a fazer o quê? Bolos, salgados, porque eu não ia viver não ia ficar só limitada, né? isso. Só comendo aquilo ali Eu quadradinho, não ia viver né? Aquela coisa. Isso mesmo. Né? Eu falei, eu tenho que socializar, eu tenho que comer Sim. outras coisas, né? E aí eu fui aprender. E era uma alimentação, como ele falou, pra família, Pra né? família, isso Né? mesmo, sabe? Que todos pudessem comer, né? Tanto Ser é que inseridos, nesse né? início eu tive apoio total do Thiago, entendeu? Ele ficou do mesmo jeito que eu. É a segunda pessoa que está dizendo a mesma coisa. Mais uma vez, a Priscila, mãe Pâncreas, também falou mesmo. Como é que ela ia deixar a filha dela e eles comendo diferente diante da filha? Não. Isso. Todo mundo assumiu aquilo ali e vamos juntos, É né? isso É uma mesmo. alimentação saudável? Então vai ser saudável para todos aqui. É isso Bom, mesmo, né? isso é muito importante. Claro que tem as suas particularidades das crianças, tudo, né? Eu entendo isso aí. Isso. Aí foi importante, foi uma ajuda muito grande. E aí você aprendeu a ter essa cozinha funcional. Isso mesmo. Anti-inflamatória em casa, né? Isso. Aí o que aconteceu? Eu comecei a postar o que eu estava comendo, o que eu estava fazendo de diferente, Sim. né? O normal de todo mundo e o meu diferente, mas eu estava comendo uma coxinha, eu estava comendo um pão de Uma beijo, coxinha de jaca. Isso. E todo mundo ficou assim, ai, Lorena, eu quero. Aí isso despertou, Sim. entendeu? Sim. Aí eu falei assim, Tem negócio aí. tem negócio aí. O que eu vou fazer? Vou fazer uma logo. Isso sem pretensão de ter o espaço físico Aí no antes momento. de nascer a segunda filha, nasceu o Lô. Nasceu a Lu. O Lô. E o Lô, é isso mesmo. Aí foi nessa época, foi tudo junto. Aí teve a oportunidade de desocupar Tu um pariste espaço. 2 meninos. Juntos, são O quase gêmeos. Lô e a E a Filomena. A Pronto. segunda é Filomena. Pronto. E aí surgiu essa oportunidade. Aí surgiu o espaço físico na academia. Ficou vazio, né? E eu falei, com o Thiago, é agora. É a hora, entendeu? Aí ele falou, tem certeza que você quer isso? Eu falei, eu quero, entendeu? Porque não vai ajudar não só a mim, Sim. mas muita gente que está passando pelo mesmo problema. Não que não seja lúpus, mas que uma outra doença que tenha restrição. E eu estou preparada para ajudar. E vai ser através da alimentação. A alimentação não tem me ajudado? Sim. Então eu preciso anunciar que isso é importante, né? E foi que Maravilha. surgiu de verdade a Lô. Lô. E aí estamos até hoje, graças a Deus, nos especializando, cursos e mais cursos. Hoje eu estou finalizando um curso, uma pós de Natural Chef, né? Para eu poder entrar na sua casa, não só a pessoa ir na Lô, Certo. mas eu entrar na sua casa para ajudar a família. a família. Porque Entendeu? a grande dificuldade que eu noto, Ló, é que quando você tem alguém que é um suporte positivo, ou quando a família é âncora positiva, tudo vai bem. É verdade. As maiores dificuldades são comportamentais que a gente lidar e quando tem boicotes dentro de casa. É verdade. Mas mais que o comportamento é a falta de organização dessa família. Eles acham, nessa virada de chave é difícil, né? Fazer uma lista de compra, como fazer, como se preparar, entendeu? Então tem todo um cenário que precisa ser ajustado, né? É isso mesmo. E aí eu acho que essa proposta aí, ela cai muito bem, sabe? Pois é, se Muito Deus bem. quiser. Pode contar com a minha indicação. Ótimo. Se Né? Deus quiser, futuramente, vamos abrir outros leques. Sim, sim, Entendeu? sim. E aí me fala, e o exercício físico fica onde? O exercício físico. Nunca deixei de fazer atividade física. Sabe por quê? Porque era algo que me fazia bem. Eu lembro quando eu chegava, quando eu já estava em Marabá, trabalhava numa academia de ginástica, como é que eu não ia fazer uma atividade física? E era algo que eu gostava, né? Só que o meu médico, Lorena, cuidado com as suas articulações. Lorena, evita algumas coisas. Lorena, porque ainda tinha aquela mentalidade assim, um pouquinho assim, olha, atividade física pode prejudicar. Pode prejudicar. Entendeu? Sim. Só que eu sempre fui muito sincera com ele. Doutor, me faz bem. Se me prejudicar, se eu sentir dor, se piorar, aí eu vou parar. Mas até agora só tá me fazendo bem. Tá bem. Então eu vou continuar, tá bom? Perfeito. Ele falou, cuidado. Ele tem Sim. tem Sabe muita o que é cautela, isso? entendeu? Na verdade, isso aí é um cuidado
É um cuidado que ele tem. É isso tá? mesmo. Então, ele sabe que nem todo paciente ajusta todos esses pilares como você. Você é um ponto fora. Fato. A gente precisa de mais pontos. Talvez você vai ser uma multiplicadora disso aí. Tá? Então, eu lido com doenças crônicas, eu vejo. Quando a gente tem um paciente extraordinário, como você e como outros que eu já tive, a gente orienta pelo cuidado, mas deixa a pessoa caminhar. Porque a gente sabe que você tem tudo para ter o sucesso, só que a gente orienta como a gente orienta para todos. E a gente sabe que tem gente que cuida da alimentação, mas faz um esporte sem orientação nenhuma. Não dorme direito. Você tá entendendo? É muito estressado. E aí acaba que vai fazer o quê? Lesão. Lesão. Entendeu? E você, como estar numa academia, viver aquela realidade, você sabia e sabe como praticar um esporte sem ter lesão. Então você estava com o ambiente todo a seu favor. É isso mesmo, sabe? E aí, a partir daí, as coisas foram acontecendo, né? Tive até alguns programas na academia para ajudar as pessoas a perder peso através da alimentação, com o nutricionista e o educador físico, entendeu? E aí as coisas foram acontecendo, graças a Deus, entendeu? Fui estudando, fui tendo mais conhecimento para chegar, para falar com uma pessoa com o mesmo problema que eu, né? Hoje, graças a Deus, eu faço parte de uma associação com pessoas... Aqui em Marabá? Aqui em Marabá. O nome é GARPA. Grupo GARPA. Então, pessoal... Lorena, explica para o pessoal como é que funciona lá. O GARPA é um grupo de apoio a pacientes reumáticos do sul e sudeste do Pará. Ali a gente acolhe todas as pessoas que têm doenças reumáticas, sendo que a maioria hoje que participa do grupo é o lúpus, né? Mas assim, o que a gente faz? A gente acolhe, a gente tem programas para ajudar essas pessoas. A gente vai iniciar um convênio para desconto, porque assim, a maioria são pessoas carentes, desconto em algumas clínicas, já que a gente não dispõe, né? A gente dispõe de poucos médicos reumatologistas para atender na rede pública. Então a gente vai ter esse apoio de mais médicos com um custo menor para poder atender o pessoal da associação. E a gente nota que a diferença de você ter um diagnóstico sozinho e de você ter um grupo diagnóstico de apoio é fantástico, grupo, né? Entendeu? Então, assim, é sensacional. Aí eu tenho falado um pouco mais sobre alimentação para eles, né? A gente tem o apoio de pessoas voluntárias que estão ali para falar sobre alimentação, sobre saúde mental, entendeu? Lorena, e aí eu vejo que intuitivamente você trabalhou todos os pilares da saúde. Eu não sei se você estudou sobre os pilares lá do início, mas isso foi intuitivo teu, né? Então a gente viu o exercício, o social, o espiritual, o mental e o pilar da alimentação saudável, né? E esse último pilar, que eu considero um dos mais essenciais, assim, que é a alimentação, a gente vai falar um pouco mais no próximo bloco. Tá bom, pessoal? Pessoal, a palavra remissão é uma palavra de esperança. E é um termo que vocês escutam muito eu falar quando se trata do universo do diabetes. Então nós temos a remissão do diabetes, que é um termo onde os pacientes controlam a glicemia, deixam de tomar medicamentos. Eles voltam, adormecem a doença. Tá? Ainda se discutia muito se isso era verdadeiro. Hoje já começou a se formar um consenso a respeito disso. E assim tem sido também em relação às doenças autoimunes, né? Então, você tem hoje uma doença de Hashimoto, porém ela não está conseguindo alterar a sua tireoide hoje. Você consegue controlar ou ter a função tireoidiana preservada, então você está ali se segurando na sua função tireoidiana. E tem a remissão do lúpus, né? Que é onde seus marcadores, doutor avalia, está tudo certinho ali. Tá tudo controlado. Graças a Deus. E é uma palavra de esperança, né? Fala como é que é isso aí para você, para alcançar isso aí. É uma palavra de esperança, mas não é porque você está em remissão, né? Que você está curada, né? Que eu estou curada, porque
É uma doença que não tem cura. E nem porque você está em remissão que você vai deixar de seguir orientações médicas, seguir a sua vida saudável. Tudo volta a se bagunçar, né? Tudo volta. Porque é uma doença inflamatória. Então, você vai voltar àqueles hábitos que você tinha antes, aí vai tudo voltar à tona. O lúpus vai acordar. Então, você tem que viver. Ou seja, é uma mudança no seu estilo de vida. Isso aí é para sempre. Você vive bem para sempre. Tem gente que eu comento, que eu falo, que eu tenho lúpus, que eu tenho 3 filhos, a pessoa... Não acredito, você tem lúpus? Não, você tá de brincadeira. Eu falei, eu tenho lúpus. Mas o lúpus não me tem. Entendeu? Tem essa diferença. Por quê? Porque eu cuido pra eu não ser inimiga dele. Eu digo assim, não vou ser inimiga. Melhor a gente ser amigo e viver aí a vida inteira de uma forma saudável e remissão, do que a gente tá ali duelando o tempo inteiro, entendeu? Então, remissão é assim, é o nosso objetivo, é chegar na remissão. Ló, você falou agora, eu tenho lúpus, eu não pertenço a ele. O paciente com diabetes, eles batem no peito assim, eu sou diabético. Eu digo, não. No caso do diabetes tipo 2, você tem um diabetes. Isso. Se você disser assim, eu sou diabético, você é o portador, você assumiu isso, né? Mesmo. Ele domina você. Não, é isso mesmo. É você mais importante que essa doença. É um negócio tão negativo, né? Um negócio assim, eu tenho o paciente lúpico. Eu acho que poderia ser o paciente com lúpus, né? Isso. Com que está ali naquele momento, entendeu? É isso mesmo, eu enxergo dessa maneira. Agora, entendeu? lúpico é a mesma coisa, diabético. Talvez para o paciente com tipo 1, sim, mas é muito pesado, você dá poder à doença, né? É isso mesmo. Então a gente tem que ser mais do que a doença. Né? E aí vem um paciente e diz assim, doutor, a minha fibromialgia. Eu digo, tua nada. Você nasceu sem ela. Não. Ela está aí, entendeu? Mas não quer dizer que ela é sua, não abraça isso não. É isso mesmo, né? Eu enxergo dessa maneira, entendeu? Eu tento passar assim para aqueles que têm, tá andando ali com lúpus, que a gente não tem, não. A gente caminha ali com ele, mas você é muito maior do que aceita, ele. Isso, trabalha aceita. Ali, né? É isso mesmo. Mas cuidando para você ser melhor do que ele. A gente não falou aqui numa parte que eu considero muito importante, e veio agora aqui a ideia, que é a questão do tratamento da saúde do intestino. Né? E você cuida desse órgão aí, desse segundo cérebro, com muita atenção. Com toda certeza, né? Gente, com toda certeza. O que você faz assim para... Foi até uma estratégia assim, inicial, foi cuidar do intestino. Quando eu tive a oportunidade de ter o acompanhamento do nutricionista que tem também autoimune, né? Lorena, vamos tratar o seu intestino. É o nosso segundo cérebro. Certo. Se ele está bem, o resto vai bem. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Aí eu tenho que tomo alguns manipulados, né? Um shotzinho de manhã. Shot de manhã sagrado. Dá uma dica, entendeu? De um shot que você toma. Ou um shot que eu sempre passo, sabe? Assim, eu indico. Natural, né? Não tem jeito. De boa, né? Tá de boa, vai. Eu indico assim, a pessoa chega, Lorena, tô isso. Bora começar com um shot? É simples, tudo que você tem em casa. Você vai pegar um limãozinho, ou se não tiver limão, um vinagre de maçã, uma basezinha ácida ali. Sim. Vai colocar uma colherzinha de gengibre, uma colherzinha de canela, ou em pó, né? O gengibre fresco mesmo. A cúrcuma, que é um anti-inflamatório assim, natural, excelente, ou açafrão. Mistura ali, se tiver só isso em casa, mistura ali e toma. Entendeu? Top. Só, antes da... Bebe separa uma aguinha, o copo e fica só naquele copo. Copinho, toma aquilo ali. Daqui a meia hora em diante, toma seu café da manhã. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, assim, tem todo esse cuidado. Sementes na comida, entendeu? Aquela fibrazinha, muita água, entendeu? E estratégias para você ir trabalhando o intestino ali no decorrer do dia. Perfeito. Né? E esse tipo de alimentação funcional, saudável, ele não precisa ser insosso, monótono. Não. E aí veio a locomedoria. Para proporcionar uma opção a mais e para mostrar que você pode ter uma dieta saudável, funcional
e gostosa. Não é? Isso É isso mesmo. que eu digo. Transforme a isso sua mesmo. cozinha em algo extraordinário, saudável, mas não precisa ser o saudável ruim. É o saudável gostoso. Invista nisso. E sabe o que eu gosto mais, Ilde? É pegar aquela pessoa que torce o nariz quando fala assim, é saudável. Você vê lá aquelas fatias de tortas lindas e maravilhosas. Tem gente que chega ali na vitrine e não sabe que é saudável. Entendeu? Chega, tá passando ali e tudo, não conhece ainda, né? Chega assim, mas isso aqui tá dentro da academia, tem açúcar. Eu falei, não tem. É saudável? Aí torce o nariz, sabe? Nossa, eu desafio essa pessoa. Eu adoro desafiar. Eu falei assim, eu vou te dar essa torta aqui pra você provar. Você vai provar na minha frente. Certo. Aí você vai me dizer o que você diz. Você vai me dizer o que você acha, né? A pessoa come assim um pedacinho da torta. Lorena, isso aqui não é saudável, não. É saudável. Porque tem um conceito de que o gostoso não é saudável, É né? isso mesmo. E o saudável é ruim, né? Mas assim, antigamente tinha um pouquinho disso, né? Que o saudável era só aquele brigadeiro com batata doce, brigadeiro, sabe? Não era brigadeiro, açúcar, com né? aquela coisa, né? Sabe? Mas não, a gente transformou isso aí. Hoje, estudos e mais estudos, né? A culinária funcional, a gastronomia funcional, ela tá muito tentando diferente. encontrar um ponto de doçor que seja interessante com algo que seja funcional, né? Aí, outra coisa, a coxinha de jaca. Que foi assim, no início foi o nosso carro-chefe. Eu fui lá, eu comi. Comeu, né? Comi. Eu gosto porque quando sempre você vai lá, você come coisas diferentes, sabe? Inova. Olhando, isso. Né? Aí o que acontece? Aí a coxinha de jaca é um desafio grande também. Porque aquele que é carnívoro, coxinha de jaca, Deus me livre. Aí eu tenho um cliente, muito amigo, que ele é carnívoro. Eu falei assim, olha, hoje eu tenho um presente pra ti. Eu sou carnívoro, mas eu aprecio a alimentação baseada em plantas, assim, também. Eu acho que do meu prato ali, a maioria não deixa de ter como base os vegetais, entendeu? Mas tem gente que tem aquele receio, sabe? Aquele preconceito, sabe? Aí eu falei assim, hoje eu tenho um presente pra ti. Porque ele sempre torcia o nariz, sempre tirava uma piadinha com a coxinha de jaca. Eu falei assim, hoje você vai comer uma coxinha especial. Você pode provar a coxinha de jaca? Ele falou, Lorena, prova não. Eu falei, prova, por favor. Hoje ele só come a coxinha de jaca. Sabe? Isso aí é muito bom. Isso aí eu fico realizada. E aí é que eu digo, experimente. Isso. Né? Vai ser gostoso. Se não for, beleza, vai ter um outro, experimenta um outro. É isso mesmo. Mas aí, e sinta qual vai ser a reação do alimento. Se permita sentir naquele, poxa, isso me deixou feliz, não me deixou com sono, me deixou energizado, não me deu dor de cabeça, fez bem pra mim, né? É essa a reação. O que tem mais lá? Aí nós trabalhamos com... atendo muito crianças com intolerância à proteína, à lactose e à proteína do leite. Né? Ao glúten, né? Temos nossa cozinha livre de glúten, trabalhamos doces e salgados, zero lactose e sem leite. A base dos meus salgados, a maioria é vegana, né? Que não vai o leite, não vai o ovo, não vai a proteína animal. Né? Só a base. Aí em cima a gente trabalha também com a proteína mesmo, a carne, o frango. Trabalhamos com marmitas congeladas, que foi um despertar assim que nos deu na pandemia. Mas né? ela vem, a marmita, ela não vem só o docinho, vem não, ela é comida mesmo. A marmita é comida mesmo. Pro dia a dia. Né? Isso, low carb, sabe? Sem o leite, sem o glúten. Assim, e praticidade. Algo mais prático e saudável. Tem gente que mora só, que não quer cozinhar, vai lá e encomenda, né? Pra semana logo. Isso, né? E assim, tem um planejamento, né? Se você tem um planejamento, tudo vai dar certo. Então, planeja a semana toda, faço aquelas marmitinhas a semana toda pra pessoa. No final de semana, ela ganha um doce saudável. Entendeu? Legal. Merece. E tu tens hoje um hambúrguer lá low carb, assim? Isso, temos um hambúrguer low carb. A pessoa chega assim... Esse eu preciso comer. Com a cebola caramelizada, no shoyu de coco com xilitol. Tá. Entendeu? Cara, quando tu falou caramelizado, eu já fiquei meio assim. Ficou assim, não, mas é no shoyu de coco com xilitol. Temos hambúrgueres veganos. Legal. Né? Opção tanto veganos, low carb. A gente atende ali nosso leque hoje, graças a Deus, hoje é muito grande.
Entendeu? Então a pessoa chega lá. E uma pizza já low carb, já tem? Temos a pizza low carb e temos a pizza com a massa que vai a farinha de arroz. Preciso levar o Benício, meu filho, lá para começar a experimentar. Aí o que a gente lançou agora, justamente para as crianças? As lancheirinhas, que são os salgadinhos minis para lancheirinha de escola, congelado, para a mãe só assar e levar para a escola. Entendeu? Porque a gente vê essa dificuldade, né? Eu tenho as minhas filhas e tem essa dificuldade de ter um lanchinho mais saudável na escola, né? Hoje o que elas, assim, aprenderam a comer fora do saudável foi na escola, inicialmente, né? E aí tem esse cuidado. Aí eu falei, não, vamos lançar uma lancheirinha. A lancheirinha, a mãe vai vir aqui, compra o pacotinho, vai assando e leva para a escola. Ou faz uma festinha saudável, faço muitas festinhas de criança. Eu vejo. Muitas. Ultimamente a gente está fazendo muito kitzinho. Organização da mesa. Isso. Buffet saudável, que é uma opção, por exemplo. Já fui convidada para vários lançamentos, né, de loja e tudo, mas não tinha opção para quem tinha aquela intolerância. Não era pensar só, tem que ser saudável. Não. E aquele que não pode comer o leite? E aquele que não pode comer com glúten? Não tinha opção, né? Aí eu falei, não, vamos lançar essa opção. Aí a pessoa chega, você pode ter o normal, mas, por favor, tenha o saudável, só para todo mundo poder comer, entendeu? E aí a gente lançou esse buffet saudável também, bolos saudáveis de festa, confeitado. E o melhor, né? Gostoso. É gostoso, Tem essa preocupação. Lá, você tá vendendo kombucha. É kombucha assim que fala? Kombucha, não é kombucha, não, é kombucha. Várias pessoas, tem vários tipos de falar, né? Mas assim, o mais normal aqui é kombucha. Né? E eu gosto. Pois é, aquele chá fermentado, é muito interessante. É uma época que eu cheguei a produzir, mas só pra mim, né, em casa, porque é um filho também, né? Você tem que estar alimentando, tem todo um cuidado, sabe? Pra não mofar, pra não criar nenhuma intercorrência ali. Mas dá muito trabalho, então eu preferi ficar com as minhas filhas e comprar a kombucha inclusive de um fornecedor de Marabá. Parceiro nosso. Entendi. E eu gosto, assim, como opção, eu falo para os meus pacientes assim, quer livrar um pouquinho da cerveja, tem uma bebida interessante, que você pode até socializar, convida um amigo, serve ali, é meio gaseificado. É isso, tem um teozinho alcoólico. Ela tá entre uma natural. cerveja um pouco com espumante, né, assim, né, ela tem esse toque, né, para quem não conhece, pode ir lá na loja e pedir lá uma... Isso, vale a pena conhecer. E outra, kombucha. Descobri agora no mercado, aqui em Marabá não, mas eu descobri um espumante de kombucha. Interessante, gostoso. Aí o povo falou, como é que tu acha isso? Gente... Pesquisando. Mas tu já tem ele lá ou não? Não, eu comprei pra provar, né? Mas futuramente a gente vai ter lá. Maravilha, eu vou lá tomar esse... Vou trazer um aqui pra você. Vamos, viu? Tô topando. E como é que tá o parceiro, o maridão nessa história? Nossa, sempre esteve comigo, sabe? Graças a Deus, Thiago sempre me apoiou. Hoje, graças a Deus, ele tá ajudando aí mais e mais pessoas na área do esporte, né? Na área da saúde, não saiu da nossa área, né? Mas assim... Se eu não tivesse o apoio dele, se eu não tivesse a base com ele, aí seria difícil, mas graças a Deus, ele sempre esteve comigo e tem me dado muita força. Vocês criaram todo um sistema de saúde ali, né? Academia, a locomedoria, agora o esporte fora. Isso, né? Acho que hoje o macro universo de vocês ali tá muito bacana, sabe? A gente respira saúde. Muito top, né? A gente, literalmente, a gente vive o que a gente faz, né? Então, assim, fica mais fácil, fica mais leve, né? Fica mais... dá uma credibilidade maior pra pessoa. Não, ela vende isso aí, mas ela não come como. Ali surgiu porque eu iniciei esse estilo de vida saudável. Então, a gente vive isso. Então, é mais leve. Lorena, eu tenho só te agradecer pela presença. Que é isso. Pelos brindes, tá? Nós vamos passar agora a ter essa parceria aí. Vamos, sim. Tá? E, pessoal, agradecer a presença de vocês, a parceria com a TV Vitória. Agora nós estamos em uma parceria mais íntima agora aí com o nosso diretor Farias, né? Nesse sentido de estarmos dentro da empresa agora. E agradecer também
Os nossos parceiros aí, o Laboratório Bioteste, que tem ajudado aí no suporte, né, e na manutenção desse podcast. O nome aí do diretor, do Eduardo. Agradecer a vocês, estamos aí. Stay wild.